Nesse vídeo você vai entender como a autoiniciação pode transformar a sua conexão espiritual sem precisar de religião. Nós estamos vivendo numa época de abundância de crenças, igrejas, religiões das mais diversas e bifurcações e diferenciações entre as mais diversas religiões. Tem religião para todo lado. Todo tipo de templo, igreja, terreiro, mesquitas, grupos de meditação, grupos de religiões tradicionais e muito conteúdo na internet sobre chakras, energia, karma e o que mais você quiser procurar. Conteúdo sobre espiritualidade nunca foi tão acessível como hoje. Basta abrir o seu celular que vai ter alguém ensinando alguma técnica, método ou feito milagroso que você pode aplicar na sua vida. E mesmo assim, a gente vive uma época em que é comum ouvir o relato das pessoas de que elas se sentem vazias, sem fé, ansiosas e perdidas. Como pode, né? Com tantas opções e é como se ainda faltasse algo. Pelo menos para boa parte das pessoas. E o fato é que, em meio a tantas vozes dizendo qual o caminho certo a seguir, o que você deve fazer para se iluminar espiritualmente, muita gente acabou se desconectando de si mesmo. A espiritualidade acabou virando para muitas pessoas mais um conjunto de regras a seguir e que muitas vezes nem tem tanta relação assim com fé, mas com códigos morais que invadem a sociedade em outros aspectos que nem seriam tão relativos à fé, como a educação e até mesmo a política, o que acaba levando a coisa para um campo que pode ser inclusive perigoso, como a gente já acompanhou em diversos episódios da história. A promessa da religião sempre foi de conexão, mas muitas vezes o que a gente acaba sentindo é distância. E é nesse cenário que a gente pode se fazer uma pergunta: será que é possível se conectar espiritualmente sem depender necessariamente de uma igreja, de um templo ou de um grupo constituído para esse fim? Mesmo em meio a toda essa confusão, existe uma coisa que permanece viva dentro da maioria das pessoas. É o desejo de uma conexão com algo maior, o desejo da compreensão de onde a gente veio, do porquê nós estamos aqui, de qual a finalidade dessa nossa experiência na vida. E muitas vezes esse desejo e essas dúvidas não conseguem ser resolvidos em um templo ou em uma fé específica. No meu caso mesmo, eu já visitei templos, igrejas, religiões diversas. E em todas elas eu encontrei coisas de luz, coisas positivas, mas de todas elas eu saí também com um vazio ainda, com uma sensação de que as minhas perguntas não tinham sido respondidas. E o mais curioso disso tudo é que grande parte dessas dúvidas ou desse vazio que acaba ficando mesmo tendo contato com várias religiões, em outras situações acabaram sendo preenchidos por momentos em que a gente nem poderia falar que são de espiritualidade, como uma conversa mais profunda com um amigo, ou ver um nascer do sol, estar em contato com a natureza, ou mesmo estar em silêncio e encontrar nesse silêncio um significado maior. Isso me fez pensar que a minha busca de espiritualidade era uma busca com algo que tivesse um sentido um pouco mais amplo, com contornos um pouco mais suaves, algo mais íntimo e mais verdadeiro, algo que não dependa de intermediários entre eu e a divindade, e muito menos de regras ou de permissões. E aí a pergunta para mim mudou radicalmente. Ela deixou de ser como encontrar a religião certa e passou a ser como me conectar comigo, com a divindade e com o todo, de uma forma que me pareça realmente verdadeira. E foi assim que começou a minha jornada pela espiritualidade, uma jornada que não é necessariamente de alguém que segue padrões, princípios, livros, templos e seja lá o que for, mas a jornada de um buscador, que busca não só na natureza, na vida e nas coisas que vê pela janela, mas dentro de si mesmo, o significado real para as coisas. E é curioso pensar que, na maioria das vezes, o maior obstáculo para essa conexão mais real e mais profunda não é a falta de templos, ou a falta de conteúdos, ou a falta de livros que falem sobre as religiões e espiritualidades diversas, e sim o excesso de vozes dizendo o que você devia fazer, qual o código de ética que você deveria seguir, qual é a cartilha que você precisa seguir para entrar no céu ou ser aceito pelo Criador. Muitas vezes mais atrapalha de encontrar a divindade dentro de você do que ajuda. Porém, desde criança, a maioria de nós ouviu que para encontrar a Deus, ou a divindade, ou a espiritualidade, a gente precisa de um templo, de um líder, de um livro, de uma cartilha a seguir, de um código de ética que ensine como a gente deve viver e perceber a nossa própria espiritualidade. E o ruim dessa mentalidade é que ela acaba criando uma dependência em outro ser, que seria como uma ponte entre você e o sagrado.
E essa dependência faz a gente acreditar que precisa de uma aprovação externa para conseguir se conectar com o que há de sagrado dentro da gente. Outro obstáculo para encontrar o sagrado é o medo de errar, o medo de conhecer uma religião ou uma espiritualidade que acabe por te levar por um caminho sombrio, obscuro, do qual você não consiga mais voltar, medo de fazer do jeito errado e o medo mais básico e mais real para a maioria de nós, o medo de se afastar da religião que é da nossa família e de sofrer todo tipo de preconceito vindo dessas pessoas. Mas tem uma coisa que pouca gente fala quando se trata de religião, e mesmo em círculos mágicos diversos, ainda tem muito preconceito em relação a isso, que é o fato de que você pode se conectar com a sua espiritualidade por você mesmo. Você pode se auto-iniciar. Auto-iniciação é o nome que a gente dá para quando você decide por conta própria entrar em contato com o mundo espiritual, do seu jeito, no seu tempo, com estudos livres, onde você possa tatear e caminhar pelos caminhos mais diversos, para ir sentindo e tendo a percepção do que você sente em cada um desses espaços, o que há de bom ali, do que é possível aproveitar e do que faz sentido para você. E isso nem é rebeldia, é liberdade de consciência. É quando você entende que a conexão não vem de fora para dentro, e sim de dentro para fora. E o melhor de tudo é que essa decisão pode começar agora, simples assim. Então aqui nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas para que você possa construir a sua própria jornada espiritual de maneira independente, mas ao mesmo tempo conectada com tudo que há de divino e de sagrado, não apenas dentro de você, mas em todo o universo que te cerca. O primeiro ponto que eu considero importante nesse sentido é a noção de templo. Templo normalmente é visto como um prédio que fica fora de você, onde você vai com outras pessoas para se reunir em torno de alguma visão do sagrado. Mas esse templo sagrado pode ser visto como o seu próprio corpo, que abriga o seu espírito, que é pura espiritualidade. E você também pode achar um cantinho na sua casa, um espaço onde você consiga se conectar e ter esse momento de descoberta espiritual. Certamente esse é um espaço que vai te ajudar, que vai facilitar essa conexão, principalmente se esse for um espaço que carregue simbolismos que são importantes para você e se forem um espaço onde você consiga estar só, consiga estar em paz, consiga ter esse momento de meditação e de percepção da vida e de tudo que é espiritual. Eu inclusive tenho um vídeo aqui no YouTube onde eu falo de como foi a construção do meu altar pessoal. Se você quer encontrar esse vídeo, ele vai aparecer aqui em cima, em algum lugar. Um segundo ponto que é bem importante quando você está fazendo a sua própria busca espiritual é fazer as suas perguntas. Eu me lembro que quando eu fazia catequese, muitas vezes eu vinha com algumas perguntas que não eram muito bem-vindas ali naquele espaço, porque eu era muito questionadora, as minhas perguntas elas nunca terminavam ali, não eram possíveis de responder com o texto que estava na Bíblia, isso causava um certo desconforto. Mas aqui, na sua busca espiritual, você tem a liberdade de perguntar o que quer que você queira saber. Para te ajudar nessa parte das perguntas, ter um caderno, um diário, um grimório pode ser bem interessante. Esse vai ser um espaço onde você vai se abrir com a sua espiritualidade. Você pode começar colocando as suas perguntas ali, mas esse também é um espaço onde você vai anotar percepções que você teve em relação às suas descobertas. A única coisa realmente essencial nesse sentido é que esse caderno, esse livro, ele seja somente seu e possa ser acessado apenas por você. O terceiro ponto para se conectar com a sua própria espiritualidade é criar os seus próprios rituais. E aqui vai desde acender uma vela, acender um incenso, fazer um chá, um banho de ervas, seja lá o que for que te conecte com o que há de sagrado no mundo. E o que importa nem é tanto o ritual em si, mas a energia que você coloca nele, a sua intenção. O quarto ponto, e o que eu considero o mais importante na sua auto-iniciação, é o estudo. Leia livros diversos, aqueles que tocarem o seu coração. Leia livros diversos, que tragam diferentes visões da espiritualidade, de épocas diversas, de povos diversos. Mas leia com seu senso crítico apurado, para que você consiga fazer a leitura e absorver o que é de bom em cada um desses livros, em cada uma dessas visões, mas nunca esqueça de se perguntar: isso aqui ressoa com o que eu sinto? Faz sentido para mim? Faz sentido para a forma como eu percebo a vida? E eu falo isso porque a vivência da espiritualidade sem um filtro
pode acabar virando confusão, obsessão e até mesmo problemas psíquicos, que é uma coisa que a gente também vê em quem está buscando espiritualidade de uma maneira desenfreada, sem filtros e sem senso crítico. E o último ponto para te ajudar na sua autoiniciação é começar a observar a vida com um olhar mais lento e mais atento para todas as coisas que acontecem. Eu falo isso porque nada é por acaso. Todos os acontecimentos da sua vida estão te falando algo. Eles estão te trazendo alguma lição do seu eu divino. O que acontece é que a gente corre muito, a gente está sempre com pressa. E aí, de tanta pressa, a gente não consegue absorver essas pequenas lições da vida. Tudo pode ser espiritual. Um café, uma conversa, um abraço. Você precisa estar mais atento às coisas da vida para conseguir extrair essas lições que vão ser tão importantes na sua evolução espiritual. Quando você muda o olhar, tudo ao seu redor vira parte do caminho. E o melhor de tudo é que se em algum momento você se sentir sozinha nessa jornada, você sempre vai ter a possibilidade de buscar um templo, de buscar um grupo, de buscar pessoas que estão vivendo isso de uma forma mais coesa. Mas nada impede de que você faça a sua própria busca, a sua própria iniciação espiritual. Quando você escolhe o caminho da autoiniciação, algo muda. Você para de pedir a permissão dos outros, começa a se escutar de verdade. A espiritualidade, então, vai deixando aos poucos de ser um conceito abstrato, distante, e se tornando parte da sua experiência diária. E por mais que essa busca seja sozinha, quanto mais você se aprofundar nela, mais você vai perceber que você nunca esteve sozinha. Você é parte de tudo, você está conectada com tudo. E dessa maneira, a solidão é apenas uma ilusão, ela não é real. Você está conectado com todas as coisas, todas as pessoas, tudo que te cerca. Há uma teia invisível e espiritual que une você com todas as coisas. Você nunca esteve sozinho. Isso não quer dizer que você não vai ter dúvidas ou momentos difíceis. As dúvidas sempre vão existir e elas são um excelente sinal de que você continua atenta, com seu senso crítico, alerta e disposta a aprender cada vez mais. Mas a partir de agora você tem um ponto de partida interno, um eixo, uma bússola. E seguindo na direção dessa bússola, a espiritualidade vai deixando de ser um destino e se tornando cada vez mais um caminho constante, um caminho onde cada passo é sagrado e um caminho que nunca tem fim, porque a gente nunca deixa de evoluir e nunca deixa de aprender nessa experiência mágica que é a nossa existência. Me conta nos comentários se você já se sentiu perdido em meio às religiões tradicionais e como tem sido a sua busca pela espiritualidade. Um grande abraço e até a próxima.